Fala, Plínio! Então vamos lá, vamos começar. Hoje a gente tem uma convidada especial aqui, a Daniela. Eu vou adiantar já, ela foi minha aluna há muitos anos atrás, não vão se assustar aí, né? O tempo passa, né? Ela é jovem, minha carinha de jovem é jovem, tá? Eu que tô já velhão aí, já tô passando, né? Dobrando o cabo da Boa Esperança, já morro abaixo já. Então, mas a Dani foi voluntária aí para conversar com a gente. Acho que vai enriquecer bastante. Ela já tem bastante experiência de mercado, né? Fez graduação já há bastante tempo, mas tem bastante coisa para falar. Então, vamos começar aí. Obrigado já de antemão, Dani. E vamos passar aí para o Júlio começar as perguntas. Legal. Tudo bem, Dani? Tudo Posso bom? te chamar de Dani também? Fica à vontade. Tá mais Tá, fácil, né? ok. Isso. Dani, conta pra gente aí como que foi, então, lá no começo, lá quando você conheceu o Plínio, né? Que disciplina, o que que você teve de lembrança daquela época? Pra gente começar. Então faz um tempinho aí, faz uns 17 anos já. E o Plínio me deu aula de estrutura de dados. Acho que foi isso, né? E foi um dos meus primeiros contatos com computação, assim. Eu comecei a usar o computador, acho que tinha uns 15 anos. E nessa época que eu comecei a faculdade, nos 2000, 2001, acho. E não era tão igual hoje, né? Então, assim, não dava para pesquisar tudo na internet e você achava tudo, né? Stack Overflow não existia, por exemplo. Então, aí foi assim que a gente se conheceu. E foi bem importante porque essa disciplina ensina bastante coisas para mim, assim, que hoje eu uso bastante. Isso é bem importante. Que legal. E daí, a partir de lá, você já entrou no mercado de trabalho. Conta pra gente como foi essa entrada sua no mercado de trabalho. Então, quando eu comecei a faculdade, eu queria aproveitar a faculdade. Então, eu fiz iniciação científica. Então, eu fiquei bastante tempo na faculdade. Mas não foi com Plínio. E daí no último ano de faculdade, que eu acho importante, assim, tem o estágio, né, obrigatório. Acho que é muito importante ter isso, porque realmente tem muita gente que não começa, né, espera terminar a faculdade. Só que o que eu vejo muito hoje é que para arrumar um primeiro emprego está cada vez mais difícil, sabe? Está bem concorrido, assim, nas empresas. Então, essa oportunidade de estágio, você tem que correr atrás mesmo. E eu vejo algumas pessoas já começando no primeiro, segundo ano de faculdade, já, em algumas empresas. Então, dá para começar, mas depende muito do... Você acredita, mas tem que ter uma experiência. Então, depende muito do seu conhecimento que você tem. Então, felizmente é assim. E no último ano, como tinha esse estágio obrigatório, aí eu demorei, mas consegui um estágio, demorei uns 6 meses para conseguir um estágio. Na época não tinha muito site para você publicar vaga, então eu ia de porta em porta nas empresas mesmo, lista amarela, e distribuía meu currículo. Foi assim que eu comecei. Perfeito. E hoje você trabalha com o que, Daniel? Fala um pouquinho mais do seu dia a dia aí, trabalho. Então, hoje, atualmente, eu trabalho 100% remoto para uma empresa nos Estados Unidos. E eu sou back-end, como eles chamam, assim, tem essa categoria, né? Hoje com o tempo foi mudando, né? Mas hoje em dia é mais back-end, né? Então, atualmente eu trabalho com a linguagem Golang. Mas eu já trabalhei com Python, com Java, já fui full stack, já tem bastante coisa. E hoje em dia tem um monte de coisa, né? Cada dia surge mais ferramentas também, então você tem que ficar por dentro do que está acontecendo. E você, nessa virada que a gente foi obrigado, né, a ficar em casa, trabalhar a partir fazer o tal do home office, né? Você se adaptou bem? Como que você está enxergando essa nova empreitada agora de trabalho em casa? Olha, para mim, até antes do Covid, eu já gostava de fazer home office.
Porque, assim, eu consigo me organizar bem, então depende muito de cada pessoa, assim, eu não tenho problema nenhum com performance quando eu trabalho remoto. Mas você tem que ter os horários, tudo, então eu faço como se eu estivesse indo trabalhar, então eu tenho um lugar de trabalho, então daí você consegue mudar, sabe, o contexto. Porque se você não muda o contexto, aí você acorda e já abre o olho ali no computador e começa a trabalhar, e aí é cansativo, sabe? Porque daí tem aquela ideia de que você não saiu de casa, sabe? Uhum. Então, tem que ter uma disciplina. Então, antes do Covid, eu já gostava de fazer home office. E antes as empresas estavam começando, antes do Covid, estavam começando a permitir isso daí com mais frequência, até porque tem algumas cidades, por exemplo, São Paulo, Grande São Paulo, para você fazer o commute lá é muito ruim, né? Eu levava, sei lá, 1 hora ou coisas assim, né? Então, esse tempo que você economiza é muito, muito bom para fazer outras coisas, inclusive estudar, né? Então, eu me adaptei super bem, achei ótimo isso daí. 100% das empresas, e agora tem muita empresa nascendo assim, né? É verdade. Já nasce remoto, né? A empresa que eu tô hoje, a ideia dela é isso. Ela nasceu 100% remoto, contrato é remoto, então já vai mudando, né? Legal, Dani. Essa é uma coisa que a gente tem conversado com outros alunos assim, que, né, nesse mesmo esquema, a experiência que eu estou tendo também de ver outras pessoas e tal, eu estou achando que é quase que irreversível esse processo, né? O pessoal, as empresas perceberam que dá para manter a produtividade, dá para trabalhar e tal, reduz, em muitos casos, reduz o custo, né? Porque você diminui o espaço físico necessário e tal. Uhum. E, eu acho que as pessoas estão se adaptando a isso. Tem gente que prefere, tá, Dani? Tem gente que prefere ir para o escritório. É engraçado, né? Até o rapaz que a gente conversou ontem, o Amadeu, ele falou, não, eu gosto de escritório, eu sinto falta de estar no escritório e tal. Tem gente que gosta, tem gente que prefere. É. Então, a opinião dele é que vai ter um esquema meio híbrido, né? Vai ter escritório, mas menor, e nem todo mundo vai ter espaço lá, vai ser meio que rotativo, assim. Então, quem gosta de ir para o escritório vai ter um espaço lá, e quem prefere ficar em casa fica. E vai ser assim, porque os times que antes eram 100% locais, né, e presenciais, com a pandemia começaram a ser times espalhados, né? Então, tem gente no seu time que é de outros estados, de outro país, né? Você mesmo está trabalhando para outro país. E aí como faz? Não tem volta, né? E está acontecendo com muitas empresas. Eu acho que tem algumas coisas assim para se avaliar quando você trabalha remoto. Tem algumas experiências que funcionam e outras não. Assim, eu vi muitas assim, participei de várias. Por exemplo, se você tem um time que fica metade do pessoal remoto e metade do pessoal em loco, não funciona muito bem. Porque daí o pessoal começa que está na empresa, está junto, eles começam a conversar, a trocar ideia, e não chamam o pessoal que está remoto, daí você acaba não participando de muita coisa que está acontecendo. Então, isso é um problema. O que funciona você tem uma empresa, então você coloca os projetos que não são tão críticos remoto, em times remotos, e os outros que são críticos dentro da empresa e todo mundo dentro da empresa. Isso funciona. É o que eu já vi, o que eu estou vendo por aí, então por isso dessa experiência. E outra coisa é que não tem gente para contratar, então acho que remoto é o futuro mesmo, e quer dizer, o presente e o futuro, porque não tem, tá faltando mão de obra no mercado, principalmente do pessoal que é mais sênior. Eu não sinto tanta falta de ir à empresa, talvez por causa disso. Mas eu vejo, por exemplo, se você é um estagiário, está começando, é bom você estar na empresa junto com as pessoas, você aprende mais rápido vendo a pessoa trabalhar. Agora, eu já vi muita gente, assim, inclusive de estágio, que eu auxiliei e tudo mais, estava começando, que me falou isso. Eu estou com muita dificuldade, porque é todo mundo remoto, então eu não sei o que fazer, sabe? Então, é mais difícil de você acompanhar. Então, por isso que depende muito da cultura da empresa. Se a empresa não tem uma cultura remota, ela não vai incentivar o uso dessas ferramentas, não vai saber como fazer isso, vai depender muito dos funcionários, sabe? E se o pessoal não está acostumado com essa cultura remota, então aí vai cair um pouco. Então, depende muito da empresa, da cultura da empresa e das pessoas que trabalham, se já trabalharam, tiveram experiência trabalhando remotamente.
Que legal. É uma coisa que eu achei interessante que foi comentado ontem. Eu já tinha pensado nisso, mas nunca tinha escutado ninguém falar que fazia isso. Usar essas salas tipo Discord, assim, de áudio mesmo, mas não necessariamente para ficar conversando de algum assunto específico. Você está trabalhando em algo que exigiria algum tipo de discussão ou que você conversaria com alguém, você vai trabalhando e fica nessa sala. E aí a pessoa também está nessa sala, né? E aí você conversa ali como se estivesse aqui conversando com um cara que está na sua frente aqui no escritório, entendeu? Né? Não precisa necessariamente ter uma pauta ou horário para começar e acabar essa reunião, esse tipo de reunião no Discord. Deixa aberto. E aí você está aqui e você fala, putz, eu estou fazendo um negócio aqui e tal, e outro fala lá. Então, fica um negócio um pouco mais informal, que eu já tinha pensado nisso e parece ser interessante. Tem problemas também, né? Você esquece que você está com o áudio aberto. Né? Mas eu achei interessante isso daí, achei legal. Eu já trabalhei assim, eu já trabalhei de todas as maneiras, posso imaginar. Eu particularmente não gosto muito, porque tem algumas tarefas que você precisa de um tempo em silêncio que é criativo. E é meio complicado, porque toda hora você tem que avisar que você tá saindo, sabe? Quando você vai fazer alguma coisa, comer alguma coisa, tomar um café, alguma coisa assim, a gente já volta, a gente já volta, a gente já volta. Agora, isso daí é diferente quando você está presencial. Você não precisa falar para ninguém que você está saindo, você simplesmente sai. Então, tira um pouco da sua liberdade, sabe? Então, não sei. Então, vai muito das pessoas que estão participando. O que eu gosto muito de fazer, o que eu vejo funcionar, é, por exemplo, se tá no Discord, no Slack, alguma coisa assim, eu comecei uma tarefa. Aí eu posto lá que eu comecei essa tarefa. Aí eu vou atualizando o que eu tô fazendo, porque daí as pessoas que estão no meu time, elas vão vendo, elas vão falar assim, legal, ela fez isso. Mas você lembra de ter feito isso? E dar uma opinião sobre o que eu tô fazendo, sabe? Porque é uma cultura que é assíncrona, sabe? Não é síncrona, então não tem como. E também uma experiência que eu tive você trabalha com Discord, Slack e tudo mais, estressa as pessoas, porque você vê mensagem toda hora. Pá, pá. Aí se você for responder toda hora, todo momento, as mensagens que aparecem para você, você não trabalha. Sabe? Você trabalha, né? Mas isso não. E é estressante, então tem hora que você tem que simplesmente ignorar isso daí e começar a fazer as coisas, sabe? E eu vejo cada vez mais nas empresas que elas não esperam, que ninguém espera que você responda imediatamente. E quando é para você responder imediatamente, aí tem um jeito de mandar mensagem direta. Então você tem que tomar cuidado com como você conversa. Tem todo um protocolo aí que você tem que seguir quando você está trabalhando, sabe? Para não amolar as pessoas também, porque todo mundo gosta de ficar ali, né, e terminar seu trabalho. Você imagina lá, você está fazendo um trabalho científico, escrevendo sua tese, e daí toda hora alguém bate na sua porta, bate na sua porta, bate na... Isso é o Slack. Então, assim, é diferente. Mesmo no modelo Legal, interessante. presencial tem aquelas empresas que tem só uma baia, né? Fica todo mundo naquela baia lá, trabalhando, e o que é aquilo lá? É para estimular, né? Que as pessoas se conectem e troquem experiências, né? Mas como você falou, Dani, eu concordo plenamente com você. Desenvolvimento é uma tarefa que você tem que pensar, uma tarefa que você tem que ter o seu lugar mais calmo para poder refletir melhor o que fazer e tudo mais. Eu acho super... Eu tinha muita dificuldade quando trabalhei com esse esquema aí, com todo mundo. Você pegava uma sala de reunião, alguma coisa, ia para lá, ficava quieto lá e desenvolvendo. Né? E realmente, no virtual, é a mesma coisa. Mesma coisa. Você perde todo... Tanto que quando você vai trabalhar mesmo, você já tira, eu pelo menos, né? Eu já desligo o celular, já não pode ter interrupção. Né? Interessante, eu acho que isso é importante mesmo. Mas são coisas que, por exemplo, o novato ali que está entrando, ele tem que se adaptar ao esquema da empresa, né? Então já vai existir uma cultura, já vai existir as ferramentas, já vai existir um negócio andando e ele vai ter que meio que se adaptar àquilo. Então, vamos passar para as perguntas que tem mais a ver com esse pessoal mais novato, né? Talvez falar um pouco de processo seletivo, né? A Dani falou que já participou de vários, né? Imagino eu que dos dois lados da mesa, né? Então, Júlio, vamos para essas perguntas então mais de processo seletivo.
Vamos então. Dani, essa experiência que você teve, né, com o processo seletivo, pensando agora nos alunos, né, nos nossos alunos que estão começando ou que estão terminando o curso, estão indo para o mercado de trabalho, né? Conta para a gente a sua experiência, tanto quando você foi participar de processos seletivos, né, e quando você atuou também no processo, né? Você tem aí bastante experiência que você compartilhasse com a gente. Atualmente, eu participo mais de processo de avaliação, né? Avaliar, né? E tem até algumas experiências muito boas em algumas empresas que eles têm uns projetos muito legais. Mas a minha, quando eu comecei, uma coisa que eu notei é que, como você não tem experiência nenhuma, o que é importante no seu currículo é o que você fez na faculdade, às vezes é a faculdade em si, que você estudou, e o que você fez na faculdade. Por exemplo, uma iniciação científica, eu já consegui emprego por causa disso. Você participou de uma iniciação científica, coisas assim. Então, o primeiro emprego, até o segundo, dependendo de quanto tempo você demora para ir para uma empresa ou outra, é isso. A partir da primeira experiência que você tem, não importa mais, assim. É só... Eles nem olham mais o que você fez na faculdade, infelizmente. Mas, assim, o que eu vejo nas empresas, quando eu contrato o pessoal que está começando e tudo mais, é mais avaliação de currículo mesmo. Tem muitas empresas que o próprio RH pega e avalia o currículo. Aí é difícil para eles, porque hoje em dia é um monte. Então, como é que eles vão pegar? Então, assim, o que eu vejo algumas empresas fazendo, em umas duas que eu trabalhei assim, eles estão preferindo o pessoal que é do último ano de faculdade, porque já tem a base. Aí, por exemplo, o primeiro ano você não aprendeu muita coisa, não aprendeu estrutura de dados, você não aprendeu nada, né? Agora, no segundo ano, no último ano, você já viu muita coisa já. Da disciplina. Então, você já tem toda a base que você não vai precisar mais explicar quando você entrar na empresa. Porque é complicado quando você recebe alguém que não tem bagagem nenhuma e você tem que explicar tudo, sabe? Inclusive a base da base da base, sabe? Uhum. Não sabe fazer uma query no banco de dados, por exemplo, sabe? Você tem que explicar o que é isso, o que é SQL, não sei o que, sabe? Então, a faculdade ajuda bastante nisso, por isso que as empresas já vão filtrando aí. Mas se você não tem faculdade, mas você não estuda nem em faculdade, mas tem experiência, aí eles já vão... peraí, alguém que tem faculdade, alguém que tem experiência fazendo alguma coisa. Eles vão pela experiência, assim, já vi isso. Então, passa pelo RH para a gente, assim, para os engenheiros, quando chega, a gente nem faz entrevista, na verdade. É muito difícil a gente entrevistar estagiário. Normalmente, a gente já entrevista o pessoal que é júnior, assim. Então, o que eu investiria, se eu fosse alguém que eu estou na faculdade, eu investiria no currículo. Faria cursos online, colocaria tudo detalhe, o que você estudou na faculdade. Estudei HTML, CSS, não sei o que, essas coisas assim. O LinkedIn ajuda bastante, por exemplo. Eu tenho um sobrinho que ele está indo para o terceiro ano de faculdade, então eu fico falando para ele. O LinkedIn e de ciência e computação, inclusive. Ajuda bastante, porque no LinkedIn tem os cursos que ele dão certificado para você, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso ajuda bastante. E a primeira coisa que eu faria, se você não tem ainda, criaria um LinkedIn. E começaria a criar e colocar essas coisas assim. E se fez um curso, leu alguma coisa, participou de um evento, coloca lá. E vai adicionando essa informação. Que isso daí é o que vai diferenciar na hora que alguém pegar seu currículo e comparar com outro, assim, se você não tem experiência. Tá, então interessante isso, né? Porque, né, só colocando um contexto, né? A Dani estudou na Unimap, né, Dani? A Unimap, pelo menos na época que eu estava lá, né, assim, né, a gente tinha uma estrutura que era muito parecida com uma universidade pública, assim, né? Tinha o programa de mestrado, né? Tinha uma biblioteca muito bem equipada, com livros atualizados, livros importados. Então, assim,
tinha uma estrutura lá que era ímpar, assim, em termos de universidade particular, né? Vocês dois conheceram, né? Vocês dois passaram por lá. E, e assim, então, e tinha essa possibilidade de fazer iniciação científica, não é qualquer lugar que você tem essa oportunidade, e a Dani aproveitou isso. Tá? Então, isso a gente costuma falar para os alunos. Hoje eu estou na Unicamp, é outro, né, outro patamar, assim, da maioria das universidades que eu vejo, das faculdades por aí, né, e tal, mas a Unimap já tinha bastante coisa, né, tanto é que a Dani fez iniciação científica lá e tal, né. Então, os nossos alunos aqui na Unicamp têm essa possibilidade de fazer iniciação científica, fazer, tem evento direto, tem coisa assim. E uma coisa que a gente não tinha naquela época, que a Dani não tinha naquela época, era essa disponibilidade de cursos online que tem hoje, né? Se você entra numa Udemy da vida, Coursera, tal, tem um monte de curso e o próprio LinkedIn que dão certificado e tal. Então, se o cara faz esses cursos até o fim, ele ganha um certificado. E aí ele põe no currículo. Então, para o aluno que está pleiteando uma vaga de estágio, isso é importantíssimo, porque enriquece, né, o currículo dele. Mas, e a Dani falou que para estágio nem faz muita entrevista assim. Mas e se for para um júnior, como que é o processo de seleção, Dani? O júnior é um pouco diferente, mas depende de cada empresa. Porque, queira ou não, desenvolvimento de software, desenvolvedor, assim, você falando de desenvolvedor, é porque tem várias áreas, né, dentro da ciência e computação, por exemplo, ou engenharia, coisa assim. Mas é que não tem uma definição, sabe, de júnior. Eu vejo muito isso nas empresas. Não tem uma definição fechada das carreiras, sabe? Cada empresa é uma coisa diferente. Então, eu entro na empresa, aí eu vejo como são os júniors. Aí eu vou entender como é que funciona, como que vai funcionar a entrevista, porque eu vou querer trazer gente que é parecida, né? Porque senão acaba destoando. Depende muito da empresa. Mas quando eu pego um currículo e eu preciso fazer uma entrevista para uma pessoa que é júnior, eu procuro a base. Então, pelo menos eu, né? Mas depende muito da vaga que você vai se candidatar. Digamos que você quer desenvolvimento. Aí você quer desenvolvimento Java, porque hoje em dia você se candidata já para uma linguagem específica, ou um framework específico, React, sabe? Vue, coisas assim. Você já se candidata ali, a vaga já tem a descrição do que você vai trabalhar. Se você já trabalhou com essas ferramentas, então você olha a descrição da vaga. Já trabalhou com as ferramentas, a probabilidade de você conseguir entrar é maior. Você ainda não trabalhou com essas ferramentas, então pelo menos a base você vai ter que saber. Eu nunca trabalhei com Java, ou com Go, ou tudo mais. Mas você tem que ter uma base de programação, uma lógica e tudo mais. Dependendo da empresa que você trabalha, você não vai direto para a entrevista. Quer dizer, que você quer trabalhar, você não vai direto para a entrevista. Você primeiro passa por uma avaliação, que é online mesmo, com alguns desafios de algoritmo. E é bem difícil. Para quem não está acostumado, que nem na Unicamp tem tem os desafios, né, de programação, tudo mais. Olimpíada, não sei. Mas como que é o nome que tem aí, Plínio, quando tem os desafios de programação que tem aí, de lógica? Tem... Putz, não é Olimpíada, é? Maratona de programação? São desafios, né, que você tem que resolver alguns problemas de algoritmo, né, que são os desafios ali. Hackathon, tem os hackathon. Eu estava imaginando esse mesmo, hackathon. Tem os hackathon. Que antigamente era outro nome. Aí os desafios, né, que você tem, assim. Então, quando você tem essa experiência na faculdade, fica mais fácil quando você vai procurar emprego, porque tem muitas empresas, para quem está começando, que pede isso. Por exemplo, as empresas maiores, tipo Microsoft, a Amazon, a Google, todas vão pedir essa. E é possível você passar assim nessas empresas, mesmo você sendo do Brasil, não tem problema. É possível. Só que você precisa saber isso daí, você precisa saber muito bem resolver isso daí se você está começando estagiário e quer ir para lá.
Então, compensa você investir tempo estudando isso. Então, depende muito da empresa que você vai trabalhar. Então, você tem que ler a descrição da vaga e ver o que eles estão pedindo na entrevista e ler um pouco sobre a entrevista. Agora, as empresas brasileiras, uma coisa que eu notei é que tem algumas mudando, que não estão pedindo algoritmos mais, porque é difícil, né? É complicado. Porque, queira ou não, é uma coisa que você tem que estudar para passar, né? Não é uma coisa que você usa, sinceramente, no trabalho. Mas como você não tem experiência nenhuma, como é que eles vão avaliar? Mas, sinceramente, até hoje, em cargo de sênior, a Microsoft, a AWS, todas elas ainda pedem, sabe? E, inclusive, que ainda pedem algoritmo. Mas se eles não pedem, é por isso que às vezes vão se conversar, sabe, com a empresa, assim. E a maioria das empresas agora, elas estão bem organizadas, principalmente para estágio. Então, elas lançam, o programa de estágio tal, se candidate aqui. Aí você consegue ver o que elas vão pedir na entrevista, assim. Então, dá para se organizar. Isso é interessante. Tem duas coisas interessantes aí disso que você falou, né? Uma que a gente já estava pensando em colocar no canal aqui, né? Uma sessão sobre discussões de resolução desses exercícios que costumam ser pedidos em processo seletivo. A Dani está meio lagada aí. Então, ontem o pessoal já comentou que nas entrevistas anteriores aí que isso seria interessante, e você está confirmando isso. Tem empresas que pedem ainda, então é interessante estudar. Ou seja, a gente vai ter que fazer isso, viu, Julio? Vamos colocar isso daí. Sim. E outra coisa, você falou assim, não usa no trabalho. Depende, né? Quando eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos e tal, e lá onde eu trabalhei, tudo bem, era um centro de pesquisa e tal, mas eu usava a lógica de programação direto, né? Os projetos que eu estava envolvido, a maior parte das coisas, pelo menos que eu estava envolvido, exigia lógica de programação, rolar algoritmos para as coisas. Sim, não é lógica, né? É mais algoritmo mesmo. Então, exigia esse tipo de coisa, bolar algoritmo e desenvolver coisa. E na empresa que eu trabalhei aqui no Brasil também, a Dani não ficou sabendo disso, que foi depois que eu saí da Unimap. Mas eu trabalhei numa empresa aqui no Brasil que desenvolve software, e a minha área específica envolvia totalmente a discussão de algoritmos, né? Era quase todo dia tinha que bolar alguma coisa usando algoritmo. Então, depende um pouco da empresa, depende um pouco do tipo de trabalho. Mas o pessoal usa em algumas empresas como filtro mesmo, né? É melhor eu trazer alguém que se dê bem em bolar um algoritmo e usar lógica de programação, mesmo que ele não vá usar no dia a dia, é melhor eu trazer esse cara porque ele vai ter uma cabeça, uma forma de raciocinar que vai resolver os problemas que a gente vai ter aqui, né? Tá. Então, acho que é mais para isso aí. Mas legal, acho que confirma aí uma desconfiança que a gente já tinha. Manda bala aí, Julio. Faz pergunta para Dani. Na verdade, agora é uma curiosidade que eu tenho, né? Dani, você falou lá quando você saiu da Unimap, depois você falou já no seu emprego atual, né? Nesse emprego seu atual, como que foi o processo? Teve um processo seletivo? Que uma empresa, você falou uma empresa dos Estados Unidos, não é isso? Então, daí como que foi o seu inglês, a importância do inglês, né? Que você deve ter tido. Conta pra gente como que foi essa experiência de você conquistar essa vaga. Então, com o inglês, eu trabalho já com inglês desde 2011. Então, já tive experiência desde lá, assim, no trabalho. Então, assim, não é a minha primeira. Mas, com certeza é um diferencial. Eu sempre falo assim, eu preciso aprender uma linguagem de programação e tudo mais. Não, beleza, você sabe a lógica, aprende inglês. Porque a maioria dos artigos, a maioria do conteúdo que você precisa está em inglês. Fazer o quê? É verdade. E, inclusive, quando você vai escrever código ou quando você aprende uma linguagem, ela está em inglês. Então, é muito mais fácil quando você sabe, né, as palavras, assim. Então, quando você vai fazer git commit, git push, git pull, né, fica mais fácil se você sabe inglês. E a mesma coisa para escrever um código. Eu já trabalhei em muitas empresas brasileiras que o código, inclusive o comentário dentro do código e tudo mais, o commit e tudo, a documentação em inglês.
Porque a ideia é você nunca sabe, né? Um dia de manhã, assim, e é muito mais fácil você escrever em inglês do que escrever em português. E antigamente tinha muita ferramenta que a gente usava que quebrava, assim, se você colocasse acentuação, né? Aham. Então, o inglês é sempre muito mais fácil. Então, o inglês é bem importante, assim. Mas na empresa que eu tô, para a entrevista, quando você tá na fase de sênior, vai ficando cada vez mais difícil. Mais difícil mesmo. E daí você é muito cansativo, porque toda vez que você vai mudar de emprego, você tem que passar pela mesma coisa, e o currículo, você já tem um bom currículo, sabe? Mas mesmo assim não importa, eles querem passar você num teste. Aí tem teste de algoritmo, sim, para as empresas maiores. Há uma controvérsia, assim, ainda o pessoal ainda não sabe como é contratar um bom engenheiro. Como faz para contratar um bom engenheiro? Cada empresa tem o seu e ainda é uma e ainda não é uma assertiva, sabe? Você ainda está, por exemplo, a Google, ela tem um processo bem difícil seletivo, por quê? Eles preferem eles não ligam para falso positivo, sabe? Então, passa quem se esforça muito mesmo. E pode ser que esteja errado Falso também. negativo, né? Eles não ligam para falso negativo. Isso. Falso negativo. Desprezar alguém que poderia ser bom, não tem problema para eles. Desde que Não. quem eles peguem seja realmente bom. É isso que Mas eles querem. assim, mas mesmo assim ainda tá caindo por terra essas coisas assim. Então não tem ainda tem muito estudo sobre isso e ninguém sabe, e tem muita empresa que ainda tá decidindo como que vai fazer, sabe? Então eu não vejo uma linha disso daí, porque de tudo. Você vê desenvolvimento de projeto, tá tudo muito começando. Você não tem, como que eu vou controlar a performance de um programador? Também não tem uma linha segura, sabe? Tem várias coisas. Agora tem umas medidas bem bacanas, assim, mas a cultura DevOps está ajudando bastante, enfim. Mas essa parte aí de como foi a minha entrevista, aí nesse caso, eu tive que fazer um projeto mesmo, mas o projeto já estava pronto e eu só tive que acrescentar algumas coisas no projeto. Então, eu já tinha que conhecer a linguagem, as ferramentas e tudo mais. Então, só uma pessoa sênior mesmo conseguiria fazer e se resolver no tempo que eles deram. Entendi. Alguns entrevistados nossos aqui do canal, Dani, falaram uma coisa, né, sobre soft skills, né? Algumas empresas dão bastante valor, principalmente as multinacionais e tal. Você vê isso também? Vejo também. Nossa, mas tá mudando tanto que eu não sei dizer muito bem, sabe? Porque cada empresa já sabe muito bem o que quer dentro da cultura dela. Então depende muito de cada empresa. O soft skill seria mais ou menos você conseguir, o que eu entendo, assim, seria dentro de um time, você conseguir trabalhar dentro de um time legal ali, colaborar com todo mundo, seria mais ou menos isso. Isso é muito importante, porque você vai colaborar, com certeza. E comunicação, uma coisa que é soft skill também, mas vai além assim, não é você só se comunicar com alguém, mas se comunicar bem. Perfeito. Legal, Dani. Dani, nós estamos indo mais para o final da nossa entrevista já, pelo tempo, né? Eu gostaria que você agora falasse para o aluno que está começando, né? Está no início de carreira, ele está pleiteando vaga, estágio, por exemplo, ou ele está no primeiro ano, né? Recém-chegado. Resume o que você falou para a gente aí, né? Olhando na lente aí, né? Olhando na câmera, diretamente falando para os nossos alunos aí, dando algumas dicas para eles. O que você falaria para esses alunos? Tá, se
eu acho que no último ano você já consegue decidir o que você quer, mais ou menos. Se você quer programação, se você quer trabalhar na parte de infraestrutura, de redes, inteligência artificial, qualquer coisa que seja. Então, se você sabe já, então já é mais fácil você saber e correr atrás de tecnologia, ferramenta dessa área, e já colocar isso no seu currículo, e já procurar a vaga nesse sentido. Agora, se você não sabe, eu sou estagiário, não sei o que eu quero fazer dentro da empresa, fica mais difícil, porque daí você não consegue colocar nada de especialização, você não consegue adicionar nada no seu currículo, sabe, além da faculdade. Então, talvez, se você tentasse experienciar mesmo coisas, porque, como vocês estavam falando, é possível hoje em dia, né? Você tem aí um monte de ferramenta online, inclusive um monte de curso online. Experienciar e já saber mais ou menos que linha você quer seguir, fica mais fácil, eu acho. Você montar um currículo inicial, assim, para poder concorrer com outras pessoas, assim. Ok. É isso aí, Dani. Muito obrigado. Valeu aí pelo papo. Na verdade, Dani, acho que essa entrevista aqui seria uma primeira aí para falar. Ela travou de novo, tadinha. Tá ruim a internet lá. Deixa ela voltar pro. Voltou, Dani? Não voltei. Não. Voltei. Voltou. Oi. É engraçado que o Júlio ele tira umas fotinhos depois assim da gravação para colocar nas miniaturas do vídeo que vai subir lá no YouTube, né? E vai ser legal que vai ter umas suas assim. Eu tive uma empresa que eu trabalhei, empresa que eu trabalhei, o pessoal só fazia isso. Sabe? Que todo mundo tinha que abrir a câmera, e às vezes você tava assim na reunião, olhando, assim, eles tiravam uma foto e depois mandavam no grupo do WhatsApp. Só para fazer o meme. Que sacanagem. Então, mas muito obrigado, acho que vai ser bem legal. E como eu estava falando, essa foi uma primeira entrevista voltada para esse pessoal que está mais no começo, mas com a sua bagagem, acho que tem outras coisas que a gente vai poder conversar no futuro, né? A gente pode fazer uma outra, falar só sobre problemas do trabalho remoto, ou dicas, ou uma outra para falar, né, sobre outros assuntos específicos de frameworks e tal. Então, vai ter papo aí para frente. Tá bom? Obrigado, Dani. Valeu. Tá joia. Obrigado, Dani. Prazer em conhecer você. É isso aí. Prazer em conhecer. Ela já conhecia, tá? Hoje ela já conhecia. Prazer em Então, tá bom, deixa eu parar a gravação aqui. Tchau, pessoal.